Olha, no próximo domingo, dia 5, em 288 cidades brasileiras de norte a sul do país, serão aplicadas as provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU-2. Dessa vez, são 761 mil inscritos disputando um emprego no Serviço Público Federal. Depois do sucesso da primeira edição, que inovou a forma de seleção e democratizou o acesso aos cargos públicos, o CPNU-2 vem aí com novos avanços, mais oportunidades e o compromisso de tornar o serviço público cada vez mais inclusivo, transparente e eficiente. Se você está inscrito ou tem alguém próximo que está, o programa de hoje é todinho para você. A ministra Esther Dweck vai detalhar como será esse novo concurso, os principais diferenciais, o impacto também dessa iniciativa na modernização do Estado. Ao longo da conversa, a gente também vai falar de outros assuntos. Obrigada pela presença e bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Um prazer estar aqui novamente com você. O prazer é todo nosso, já é tradição a senhora vir aqui para a gente falar do concurso, né? Então vamos nessa. Domingo tem prova. Domingo tem prova, o pessoal tem que estar preparado, chegar cedo, né? Cedo que horas? O que é cedo? Vamos lá. A prova é 13h, mas os portões abrem 11h30 e fecham 12h30. Né? Então a gente não quer Indiana Jones, eu sempre falo, lembra, né? Que a pessoa correndo, passar embaixo. Não façam isso, por favor. Então cheguem cedo, a partir de 11h30. Os portões vão fechar 12h30 para dar tempo de alocar todo mundo nas salas direitinho. Então é muito importante chegar cedo, levar canetas, preta ou azul, esse ano pode ser azul também, né, e levar seu documento de identificação e, se possível, quem puder, imprimir também aquele cartãozinho de local de prova. E muito importante, conferir o endereço do local de prova, para não chegar no lugar errado. Isso é muito importante. Então, o pessoal, né, se concentrar aí, chegar bem tranquilo, né, de preferência levar água também, às vezes é importante. E a prova esse ano é só de tarde, então é mais tranquilo do que ano passado, que foi o dia inteiro, né? Então, acho que isso vai ajudar as pessoas a poderem fazer com mais tranquilidade também a prova. Ministra Esther Dweck está dizendo que a prova vai ser só à tarde, porque esse ano uma das novidades, ministra, é que vão ser 2 etapas, não é isso? É por isso, né? Exatamente, Karine. Esse ano a gente vai ter as provas objetivas nesse domingo, né? Agora, dia 5 de outubro, e a prova é discursiva só no dia 7 de dezembro. Então, a gente separou as 2 provas para justamente poder fazer num turno só. E aí a gente faz, quem é aprovado nessa fase, passa para a segunda etapa, né? E faz a prova no dia 7 de dezembro. A senhora mencionou aí já o horário de chegada, tudo no horário de Brasília? É perfeito, boa lembrança disso. A gente está aqui para o Brasil inteiro, né? É o horário de Brasília. Então, quem tem fuso horário diferente tem que estar atento a isso e ajustar de acordo com o seu horário para chegar no horário de Brasília às 11h30 até 12h30 no máximo. Então, por favor, pessoal, chega ali mais perto de 11h30 do que de 12h30. Vamos falar muito ainda do concurso hoje, temos 1 hora aí para falar disso. Vamos começar a convidar já as rádios para conversar com a gente, ministra? Com certeza. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. A gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, porque ele já está lá. Gabriel Brum, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que nos acompanham. Ministra, eu queria começar falando sobre os mecanismos de diversidade do CNU. A gente sabe que tem um que garante mais participação das mulheres na segunda fase do concurso, né? Gostaria que a senhora explicasse como é que funciona esse mecanismo e comentasse também sobre uma retificação recente agora no edital sobre o cadastro de reservas. Perfeito. Obrigada, Gabriel. É ótimo poder falar sobre isso. De fato, uma das coisas importantíssimas do Concurso Público Nacional Unificado é aumentar a diversidade do serviço público, né? O nosso mantra é serviço público com a cara do Brasil, porque com isso a gente consegue fazer políticas públicas realmente pensando na nossa população, né? Quanto mais diversos forem os servidores públicos, as servidoras públicas, mais eles conhecem a nossa realidade, mais eles trazem outras formas de olhar a política. E aí, no concurso anterior, a gente teve uma maioria de inscritos mulheres, né? Foram 57% de inscritas mulheres, 52% fizeram a prova, mas no resultado final foram 37% de mulheres. Então a gente ficou estudando isso, né? A gente ficou muito feliz com outra parte de diversidade. A gente teve 1/3 das pessoas que passou foi das cotas, então pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, mas no caso das mulheres a gente achou que o percentual tinha ficado baixo e a gente estudou uma política que é justamente essa política de equiparação do número de mulheres e de homens na segunda etapa do concurso. Qual é a lógica, né? Então, todo domingo, né, todo mundo vai fazer a prova objetiva, a gente vai ter uma classificação
e a gente vai ver se tiverem mais homens que foram chamados para a segunda etapa do que mulheres, a gente vai completar com o mesmo número de mulheres. Então, os homens que passaram, todos vão passar, vão ser chamados para a segunda etapa, mas, por exemplo, se forem chamar 100, tiver 60 homens e 40 mulheres, a gente vai chamar mais 20. Então, em vez de 100 pessoas, vão 120 pessoas para a segunda etapa, sendo os 60 homens e 60 mulheres. E, obviamente, não é uma reserva de vaga para as mulheres, mas é um aumento das chances das mulheres de passarem no concurso. Porque a gente percebeu que as mulheres... e esse ano foi 60% de inscritas mulheres, então a gente tem mais mulheres inscritas, né? E o que a gente percebeu é que a diferença foi justamente na prova objetiva, porque é aquela que exige um tempo de estudo mais concentrado. E muitas vezes as mulheres com a nossa dupla, tripla jornada, né? Essa semana estamos tendo a conferência das mulheres, justamente a gente tem falado muito sobre isso, né? das duplas, triplas jornadas, elas não conseguem fazer aquele estudo mais específico, mas elas têm uma bagagem muito grande. As mulheres no Brasil têm mais estudo, né, do que os homens, então na segunda etapa elas acabam indo bem e compensam eventualmente uma perda. Então, tendo o mesmo número, a gente acha que isso vai ter uma chance grande de aumentar o percentual de mulheres. E na outra parte da diversidade, né, a diversidade regional, a gente garante com essa prova no Brasil inteiro. E também a gente esse ano tem um aumento das cotas. Eu queria comentar isso para comentar a outra parte da pergunta do Gabriel. Esse ano a gente teve uma nova lei das cotas que foi aprovada, né, um trabalho muito intenso do nosso Ministério, com o Ministério da Igualdade Racial, Povos Indígenas e também o Ministério da Justiça. A gente teve uma mudança nas cotas e ampliou as cotas para 30%, a gente fez uma divisão em 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Então, esse ano a gente tem pela primeira vez cotas específicas para indígenas e quilombolas para todos os concursos, né? No concurso anterior a gente teve só na FUNAI, cota para indígena, mas esse ano a gente tem também para todas as vagas, né, cotas para indígenas e quilombolas. E a gente fez uma retificação que, na verdade, não muda em nada o edital, é só uma questão que, como a gente tem algumas vagas que só tem uma vaga mesmo, a gente tinha dificuldade de aplicar a cota nesse caso, né? Sim. E a gente fez uma metodologia nova esse ano, que eram das 3.352 vagas, né? 160 vagas era só uma, porque em geral era assim, médico, que é a especialidade de médico, tá, sei lá, dermatologista ou um pediatra, tá? Uma vaga para aquele médico. A gente fez pools de vagas e sorteou aquelas que seriam cotas. Mas, mesmo as que não têm cotas na vaga imediata, se a gente tiver chamadas de excedentes, eu posso ter a cota sendo aplicada nas demais vagas. E aí a gente precisava garantir que pessoas de todas as cotas, ou seja, de cotas de negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, passem para a segunda etapa, mesmo nessas vagas onde não há cota na vaga imediata, mas que pode ter cota nas chamadas excedentes. E aí faltava isso no edital, deixar isso claro, que a gente vai chamar também para fazer a segunda etapa do concurso 9 vezes o número de vagas, em geral nesse caso é uma vaga só, tende a ser, então chama 9 pessoas indígenas, 9 quilombolas, 9 pessoas negras, 9 pessoas com deficiência para fazer a prova discursiva também. Então, com isso a gente garante que a gente vai ter no cadastro reserva pessoas de todas as cotas para garantir que nas chamadas excedentes a gente consiga chamar pessoas das cotas também. Ministra, já vou chamar o seu estado, mas eu quero já colocar aqui uma participação do pessoal do YouTube. A ministra Esther, toda vez que ela vem aqui, o nosso YouTube fica assim, fervendo. E aí, ministro, o pessoal já quer saber como é que fica a questão do cadastro reserva da primeira edição, sendo que uma segunda já está em curso. Como é que fica o cadastro reserva do primeiro concurso? Acho que isso é super importante esclarecer isso, que acho que houve um pouco de dúvida quanto a isso, que é o seguinte, a gente não pode abrir um concurso tendo um em aberto. Então, eu não posso fazer um concurso para a mesma vaga se aquele concurso não está aberto. Então, o CPNU 2 não tem vagas iguais aos do CPNU 1. Tá? Isso é muito importante para as pessoas ficarem tranquilas quanto a isso. A gente não vai ter essa sobreposição de concursos. Isso não pode, até ilegal isso, não está acontecendo isso.
Portanto, a gente tem o cadastro de reserva do CPNU1, a gente vai começar a chamar esse cadastro de reserva em breve. Porque saber muito quando? breve. Muito breve, né? Assim, eu tenho uma expectativa que é nos próximos dias ou próximas semanas, no máximo. Né? A gente está muito em breve para começar a chamar o cadastro de reserva do CPNU1 e vamos continuar chamando. O CPNU1 tem vigência de 1 ano, podendo prorrogar por mais 1 ano. Certo. Então, quem está no cadastro de reserva, a gente sabe que tem uma ansiedade aí, mas a gente pode, lembrando que vale até o meio do ano que vem, alguns até um pouco mais, e a gente tem a possibilidade de renovar por mais 1 ano esse cadastro de reserva, que dá tempo de chamar aí ao longo de 1 ou 2 anos mais gente para a entrada. E no CPNU2 são novas vagas que vão ter um novo cadastro de reserva e também vai ter essa vigência de 1 ano, podendo chegar a mais 1 ano. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, não tem sobreposição de vagas, não vai ter alguém sendo chamado do outro na frente do 2 de quem do 1, porque não são vagas concorrentes. Então pronto, então pessoal, vocês estão vendo que eu estou perguntando quando, hein? Então a ministra já deu uma sinalizada boa aí, próximos dias, né? Então tá próximo. Vamos em frente, ministra, vamos embora para o seu estado, vamos lá para o Portal Dia, vamos conversar com o Saulo Júnior. Oi, Saulo, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, ministra Karine, bom dia, colegas. Então, repórter de economia, às vezes a gente fica um pouco apegado aos números, né? E eu queria falar aí do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, porque a gente recebeu um material que consta o seguinte: são 760 mil inscrições no CPNU2 até agora, sendo que 108 mil são do estado do Rio, né? O estado que está liderando isso. Até com uma vantagem grande com relação a São Paulo, que é o estado mais populoso do país, com mais que o dobro da população do Rio. São Paulo tem 77 mil inscrições, enquanto o Rio tem 108. Eu queria entender assim, por que de haver um apelo maior do Rio com relação a isso. Vocês têm alguma explicação para isso, alguma hipótese do porquê que o CPNU2 foi mais procurado pelos cidadãos fluminenses percentualmente do que, por exemplo, paulistas, mineiros, que são estados até mais populosos que o Rio? Oi, Saulo. Bom, esse é meu estado. A Karine estava brincando aqui que é porque eu sou do Rio, então tem mais apelo, mas não acho que seja isso, não. Para mim, uma explicação muito simples. O Rio tem uma tradição, por ter sido, né, antiga capital, de atuar no serviço público. Então, as pessoas no Rio, assim como aqui em Brasília, têm isso almejam isso como carreira, né? Pela lógica de ter sido capital durante muitos anos e terem muitos órgãos públicos ainda no Rio, federais. A gente tem muitos órgãos públicos federais, tem vagas para o Rio de Janeiro também, né? Então, portanto, o Rio acaba sendo um estado, assim como e a capital do Rio, né? Dos 108 mil, 60, eu estou sem os óculos aqui, mas então, em torno de 68 mil, que eu fiquei sem meus óculos, são da cidade do Rio de Janeiro, né? E vão fazer prova na cidade do Rio de Janeiro. Embora o local de maior concentração seja em Niterói, na UF, no campus do Gragoatá, justamente porque é um campus grande que vai, que vai reunir muita gente lá para fazer a prova. E a minha hipótese é essa, né? O Rio de Janeiro sempre teve uma tradição de concursos públicos, tem muitos órgãos públicos federais e tende, então, portanto, a ter isso como as pessoas têm isso como uma expectativa realmente de entrar no serviço público federal. Mas a gente fica, e tem muitos cariocas aqui em Brasília, né? Como a gente sabe, que vieram desde do início, então tem família aqui, as pessoas conhecem essa tradição, acho que faz muito sentido. O Rio sempre rivaliza ali com Brasília em termos de inscrições, e esse ano acabou sendo bem próximo do DF em termos de inscrições. Ano passado o DF tinha sido muito acima do Rio, e São Paulo estava mais próximo. Esse ano, acho que pelas vagas, a distribuição de vagas, ter vagas no Rio de Janeiro acaba levando a esse aumento de procura no próprio Rio mesmo. Maioria das vagas para Brasília, ministra? Maioria das vagas para Brasília, mas a gente tem muitas vagas espalhadas pelo Brasil inteiro. Maravilha. Vamos seguir do Rio de Janeiro, nós vamos a Pernambuco, vamos ao Recife, vamos lá para a Rádio Jornal. Oi, Natália Ribeiro. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministra, aos colegas que participam e a todos que estão nos acompanhando nessa semana que é tão importante, né, para quem está se preparando, para quem está estudando, e é muito, muito bom que possamos estar aqui para ter as informações e repassar a nossa audiência. Mas, ministra, eu gostaria de falar um pouco de contas, de dinheiro mesmo, de como fechar essa folha. Por quê? O governo federal adota, então, pelo segundo ano consecutivo, essa iniciativa de fazer o preenchimento de diversas vagas através de concurso.
é fato notório que muitos órgãos reclamam, mas já há muito tempo, não é algo só dessa gestão, do déficit de servidores em diversos órgãos federais. Um déficit que se espalha, portanto, por diversos trabalhos, por diversos serviços ofertados à população. Ao mesmo passo em que a folha de pagamento dos servidores já ocupa algo importante no orçamento, uma fatia importante do orçamento federal. Eu gostaria de entender, ministra, como fazer esse equilíbrio. E claro que eu sei que a senhora não responde, por exemplo, pela economia ou pela fazenda, mas isso deve ser discutido também. Como fazer esse equilíbrio? Conseguir fazer os chamamentos, ao mesmo passo em que esse recurso destinado ao pagamento de pessoal de folha já compromete tanto o governo federal e seu orçamento. Isso é discutido, e aí já aproveito para, dentro desse contexto, emendar uma outra segunda questão, que é 2026. Novamente, o concurso nacional unificado poderá ser realizado, tendo em vista, inclusive, a questão orçamentária? Muito obrigada. Obrigada, Natália, pessoal de Recife aí. A gente tive recentemente com o presidente lá em Brasília Teimosa e a gente prometeu voltar em janeiro para a gente poder entregar os 7.000 títulos. O pessoal está trabalhando bastante nisso. E aí eu queria falar, Natália, sua pergunta é muito importante para esclarecer isso. Né? De fato, eu participo inclusive da Junta de Execução Orçamentária, onde a gente discute tudo isso. Existe uma previsão no orçamento justamente para você fazer concursos e chamar cadastro de reserva. Tudo isso é previsto no orçamento, aprovado pelo Congresso. A gente tem um espaço, né, que permite fazer isso e tudo é feito na total responsabilidade fiscal. Inclusive, a gente, nos 4 anos atuais do presidente Lula, nesse mandato, a gente renegociou com os servidores, né, Karina? Ano passado, quando eu vim aqui, isso era um tema quente. Exatamente. E a gente conseguiu renegociar com os servidores, porque ficaram 7 anos sem nenhum reajuste, nem a inflação. E a gente conseguiu voltar a chamar pessoas, já tivemos 15.000, né? Já temos, vamos preencher 15.000 vagas, né, nesse ano, porque estava faltando muita gente, como a Natália falou. E tudo isso foi feito dentro da previsão orçamentária. Inclusive, o gasto, né, com o pessoal dentro do Serviço Público Federal, né, no executivo diretamente, que é o que a gente coordena, vai ficar completamente estável em percentual do PIB em torno nesses 4 anos do mandato do presidente Lula. Tudo isso é previsto, a gente já encaminhou a proposta orçamentária de 2026 também, então fechando os 4 anos do mandato do presidente Lula, e foi tudo feito com muita responsabilidade fiscal, mas é importante dizer isso, a falta de servidores estava comprometendo a capacidade de fazer os serviços públicos. Então, a gente não pode comprometer nossa prestação de serviço, né? Isso é super importante, a gente tem essa preocupação e, por isso, a gente tem trabalhado dentro de um espaço fiscal que é definido pela Junta de Execução Orçamentária, aprovado pelo Congresso, a gente faz, aí sim, realiza as provas de concurso, chama excedentes, tudo dentro da previsão orçamentária, já certinho, sem nenhum tipo de comprometimento para as contas públicas. Hoje o Bom Dia Ministra está com a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, vamos seguir? Vamos embora lá para Campinas, vamos à Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também está com a gente. Oi, Heitor, bem-vindo, bom dia para você. Muito obrigado, bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que acompanham a gente. Ministra, ontem foi anunciada uma parceria do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos com o CPQD aqui em Campinas. É o projeto Inspire, que promete utilizar a inteligência artificial para melhorar o serviço público e o atendimento à população. Gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre essa parceria e em quanto tempo o brasileiro vai conseguir sentir essa diferença também nos serviços públicos. Bom dia, Heitor. Eu ia a Campinas ontem, infelizmente tive que desmarcar a minha ida justamente para o lançamento dessa nossa iniciativa. Né? E dizer que é uma parceria também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ele é um recurso do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né, para a gente poder usar a inteligência artificial. Então, é um projeto de inovação, de uso de inteligência artificial para melhorar os serviços públicos e focado muito na integração dos dados. Né? O presidente Lula, ele, desde o primeiro ano, ele me cobrou que a gente cria a base de dados do Brasil. Vocês vão lembrar que em 2023 o presidente Lula encomendou aos nossos cientistas um plano brasileiro de inteligência artificial. Né? O Conselho de Ciência e Tecnologia fez uma proposta para o presidente desse plano e um dos eixos é a inteligência artificial em serviços públicos. E o Ministério da Gestão é responsável por esse eixo e a gente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, então propôs um projeto grande,
né, que vão ter recursos aí durante 4 ou 5 anos, né, mas com um quarto já vai ser executado esse ano. E a maneira como o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia funciona, desenvolvimento de ciência e tecnologia, você precisa ter um parceiro de um instituto científico tecnológico. E a gente escolheu o CPQD aí de Campinas, que é, né, com toda a sua experiência e sua capacidade para ser o nosso parceiro nisso. E o projeto foi ontem meio que formalmente lançado, né? A ministra Luciana estava aí, o presidente da FINEP, estava o secretário de Governo Digital do Ministério, que é o Rogério Mascarenhas, e a gente está muito feliz com esse projeto e acho que a gente vai conseguir avançar muito nessa integração de bases de dados que permite que a gente possa ter o que a gente chama um governo para cada pessoa. E a gente possa saber a necessidade de cada pessoa no Brasil, o que ela precisa dos serviços públicos e entregar de forma mais séria e mais ágil, a gente possa melhorar, então, nossa capacidade de prestar serviço. Vamos dar um exemplo prático da inteligência artificial no serviço público? Posso dar um exemplo bem prático, que não está dentro desse projeto, mas que as pessoas vão sentir facilmente. Um deles é detecção de área de desmatamento. A gente tem, por comparação de imagens, a gente consegue ver onde está acontecendo. Esse é um exemplo muito claro, muito simples. A gente tem feito, acho que a gente tem avançado bastante nisso, vários ministérios estão avançando, e a gente percebe que o uso da inteligência artificial de forma muito responsável, a gente tem discutido muita ética do uso de inteligência artificial, tem que ter sempre revisão humana, não pode deixar a máquina tomar a decisão sozinha, mas a gente tem certeza que isso vai ganhar um ganho de produtividade gigantesco para o Serviço Público Federal. Correio Brasiliense, Fernanda Strickland, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra. Com o aumento do número de candidatos e visibilidade da CNU, houve uma alteração e um reforço no esquema de segurança para garantir a tranquilidade dessa edição. A senhora poderia falar um pouco das medidas que foram adotadas? Oi, Fernanda. Ótima pergunta. Eu queria, porque até a gente tem feito reuniões com a área de logística do concurso, né? Nós temos envolvimento aí de vários órgãos, né? Eu queria muito aproveitar para agradecer aqui a ABIN, o Ministério da Justiça com várias áreas, o Ministério da Justiça junto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública, que coordena também os estados, né? E agradecer os estados brasileiros todos os governadores e governadoras deixaram à nossa disposição as forças de segurança, né? E a gente está tendo um processo muito importante agora, que é a chegada das provas no local de prova. E esse processo, a gráfica foi a gráfica da FGV, né, que é a banca do concurso, que fica em Minas, no interior de Minas, e ele já chegou em todas as capitais ou grandes cidades por meio de avião e foi escoltado pela PRF na parte terrestre, pela PF na parte aérea. E para chegar aí no Brasil inteiro, né, aqui no DF é mais simples, obviamente, mais tranquilo, mas se a gente pensa nos estados como Pará e Amazonas, precisou de barco, avião de pequeno porte. Então é uma logística aí gigantesca para que a gente garanta segurança. E no dia da realização da prova, a gente vai ter o apoio de todas as forças de segurança dos estados, então Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Bombeiro, todo mundo fica de prontidão. Eu vou estar aqui numa área de comando e controle que fica aqui no final da Asa Norte, né? A gente fica lá monitorando o Brasil inteiro, como é que está acontecendo, com gente de todos os estados aqui também, para que a gente possa garantir que não vai ter nenhuma intercorrência. E nas provas, nas salas de prova todas têm detector de metal, a gente está, né, detector de ponto eletrônico também distribuídos, para que a gente possa fazer uma grande garantia de segurança e que todo mundo possa realizar sua prova com total tranquilidade. Maravilha! Ministra, vamos seguir, vamos embora lá para Belém do Pará, vamos lá para a Rádio CBN. Ronaldo Santos, ótimo dia para você. Bom dia para você também, bom dia, ministra. Foi falado ainda há pouco sobre a questão da segurança, né? E eu queria lhe perguntar, ministra, sobre quais são os principais desafios logísticos para a aplicação da prova em mais de 228 cidades aqui do Brasil. Obrigada. Obrigada, Ronaldo. Acho que aí Belém, né, que esse ano vai sediar a COP, estamos muito, né, felizes com esse processo. Então dá a cumprimentar. Acho que toda vez que eu venho aqui eu falo isso que minha mãe é de Belém, então tenho minha avó também, meus avós. Então eu tenho um carinho gigante por Belém. E o Pará, de fato, Ronaldo, é um dos nossos exemplos de desafio de realizar uma prova como essa. Pará e Amazonas, obviamente, nossos grandes estados, e que tem uma realidade, né, importantíssima de
áreas muito difíceis de acesso, que só chega por barco, só chega por avião de pequeno porte. Então, a gente fez todo esse processo para chegar lá na pontinha do Pará. No caso do Pará, às vezes, o sul do Pará que é mais complexo, né? No caso do Amazonas, é que a pontinha é mais complexa. Mas a gente fez todo um processo de garantir essa logística. E acho que isso, para vocês terem uma ideia, ao todo, na realização da prova, seja na parte de segurança, no dia da própria realização, são 85 mil pessoas envolvidas, né? Um contingente gigantesco de gente que participa desse processo. E acho que para a gente, claro, a coisa mais importante é a prova chegar lá totalmente segura dentro de cada sala de prova, né? Então isso para a gente é a coisa mais importante em termos de garantia da idoneidade, né? E a segurança do concurso. E tem todo o processo do dia da prova de garantir que não vai ter nenhum tipo de intercorrência no dia da prova. Então estamos bem tranquilos, a gente faz muitas reuniões com essas equipes todas aí, de todas essas áreas que nos apoiam, né? Também temos um apoio enorme da AGU, da SECOM, né, que trabalha aqui junto com o pessoal aqui no canal Gov, que também tem dado um apoio muito grande, né, e dialogamos com os órgãos de controle também, então estamos muito tranquilos de que estamos fazendo tudo que é mais importante para garantir uma boa prova no dia 5. É isso, e agora, ministro, nós vamos a Belo Horizonte, vamos lá para o portal Hoje em Dia. O Bernardo Haddad também está com a gente. Oi, Bernardo, bom dia para você. Bom dia, ministro, bom dia, Karine. Minha pergunta é sobre o CPNU. Minas é o 5º estado com maior número de inscritos no concurso, com 51 mil participantes. Considerando essa alta adesão e o tamanho do estado, eu queria saber qual que é a estratégia do Ministério para garantir que a alocação dessas vagas atenda às necessidades de cada região do estado. Eu também queria saber se existe um planejamento para evitar que a concentração de novos servidores seja apenas na capital e, de fato, reforce outras áreas mais vulneráveis no interior de Minas. Obrigado. Obrigada. Bom, acho que Minas é o nosso estado também, talvez seja o terceiro em ordem também de logística importante, né? Embora esteja bem no centro do Brasil, é um estado grande, né? Com muitas realidades também importantes, e a gente tem uma distribuição grande de provas em todo o estado, né? A gente tem essa meta de todo mundo estar a menos de 100 quilômetros do local de prova. No caso de Minas, acho que até chega a ser menos, porque temos muitos locais de provas em Minas Gerais para garantir isso, né? Até está aqui com os dados estava aqui procurando os dados de Minas. Cadê? Acho que eu estou... tá aqui, achei. Foram 51 mil inscritos, né? E acho que é um caso bem típico de Minas. São, na verdade, quase 52 mil inscritos, e só 20 mil fazem em Belo Horizonte, né? E o resto faz espalhado aí pelo estado. Em Belo Horizonte, o maior local de prova é a PUC Minas. Tem 8 mil pessoas que vão realizar a prova, mais de 8 mil pessoas que vão realizar a prova lá, porque a gente tem locais que concentram muita gente, e a gente está muito tranquilo com a distribuição no estado todo. Sobre as vagas, aí depende de ter órgãos públicos federais em todos os locais, né? Lembrando que é um concurso só para o governo federal, e aí a gente tem, sim, às vezes não tem em todo o estado, né? Porque não tem órgãos públicos federais em todo o estado de Minas. E aí, dependendo, teria que olhar o caso a caso, mas com certeza a gente tem uma preocupação, sim, em distribuir os servidores públicos federais em todo o Brasil para que a gente possa ter uma boa prestação de serviço público. E aí a gente vai fechar aqui a nossa primeira rodada com a Rádio Sociedade de Salvador. Gabriela Domingos, bem-vinda, ótimo dia para você e para todo o pessoal aí de Salvador. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, é um prazer participar e representar aqui a Rádio Sociedade. Olha só, eu sei que a gente está falando sobre o concurso, né, que vai acontecer já no próximo domingo, aí a primeira fase, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a unificação do cartão do SUS ao CPF. Essa medida aí que promete facilitar o acesso à saúde e entregar dados, né? Na prática, o que muda para o cidadão que chega hoje à unidade de atendimento com essa unificação, né? E também eu gostaria de saber como que o governo pretende garantir a segurança dos dados e privacidade nesse processo de unificação. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Não, excelente pergunta, que é bom que eu possa explicar isso, né? Quando eu falei antes na resposta aí o pessoal de Campinas, nosso projeto lá é sobre integração de dados com o CPQD, então acho que isso reforça isso. E a primeira coisa, Gabriela, é dizer que a unificação do CPF no cartão do SUS é algo que a gente almejava já há muito tempo. Porque o ministro Padilha ele sempre explica isso. Qualquer pessoa que chegar num posto de saúde, num hospital público, vai ser atendido.
estando com documento, não estando com documento, sendo brasileiro, estrangeiro, não importa. Né? Esse é o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que ele de fato atende qualquer pessoa, não importa a situação. E aí, por conta disso, muitas vezes as pessoas não tinham identificação, criavam um número do SUS na hora para ser atendidos. E com isso as pessoas tinham, às vezes, 8, 9 números do SUS, ou poder até mais, eventualmente. E o número é enorme do SUS. E o número é enorme, ainda por cima. E dificultava, às vezes, a gente ter a integração de dados. Se a pessoa foi atendida num local, teve um diagnóstico, você chegava em outro local, não sabia aquele diagnóstico, não sabia que exame que a pessoa tinha feito, não conseguia puxar o exame, não conseguia integrar os dados daquela pessoa. E aí a ideia de ter o CPF como número único é justamente permitir que a gente possa conhecer as pessoas. E a pessoa chega em qualquer posto de saúde no Brasil, em qualquer lugar, vão saber o histórico dela, que coisa que ela fez, se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, vão poder saber ministrar o documento, administrar o medicamento correto, saber o tipo sanguíneo, coisas básicas de saúde que vão ajudar no atendimento. E hoje, então, o que muda na realidade das pessoas? Né? Não, se você esquecer o seu CPF, não tiver documento, você será atendido. Então, não se preocupem quanto a isso, o SUS não vai deixar de atender ninguém porque está sem o número do CPF na hora. Mas, se você tem CPF, quando você vai emitir seu cartão do SUS, agora já sai, o seu número do SUS é o CPF. E com isso, a gente vai poder facilitar muito a vida das pessoas. O pessoal do Ministério da Saúde tem feito um trabalho gigantesco de ir já associando cada número do SUS a um CPF, né, ou os vários números do SUS a um só CPF, para a gente ir limpando as bases. E hoje, a gente tem mais de 40 sistemas nessa área de saúde. E eles estão fazendo um trabalho de integrar todos eles ao CPF para que a gente tenha a ideia, que é maravilhosa, é a pessoa chegar em qualquer lugar, já conhecer o histórico dela de saúde, saber exatamente o que ela precisa e poder não ter o atendimento melhor, mais qualidade, né? E é isso que vai mudar na vida da população, que o nosso objetivo é esse, né? Poder dar um atendimento de saúde de altíssimo padrão para a nossa população. Ministra, o pessoal do YouTube está aqui perguntando, né? O povo quer ser chamado, ministra. Todo mundo quer a senhora como chefe, essa é a verdade. Então, vamos fazer assim, tá quente, tá frio, tá morno? Cadastro reserva, vamos lá. INPI. Olha, o presidente Alckmin tem defendido muito a INPI. O INPI é o nosso órgão responsável pelas patentes, é muito importante para a área de inovação. Né? A gente sabe da importância dele. Então, a INPI a gente deve, sim, em breve chamar uma parte do cadastro reserva, né? O pessoal pode aguardar aí que em breve a gente vai chamar. Mas eu queria falar no geral, lembrando que a gente deve chamar cadastro reserva praticamente de todas as áreas. A questão é o time. Algumas vão ser mais rápido, outras vão esperar um pouquinho mais, até dependendo do quantitativo que teve no concurso, né? Concursos foram muito grandes, a gente não consegue chamar tanta gente agora. E aí, lembrando que tem esse 1 ano, e mais 1 ano. Mas o INPI é um que a gente provavelmente deve chamar bem breve. ANAC? A ANAC também, as agências em geral, a gente deve chamar em breve também. Maravilha. Um quantitativo, né? Obviamente não é todo cadastro reserva, mas deve chamar sim algum quantitativo do cadastro reserva, sim. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária já chamou muita gente. Polícia Rodoviária Federal, o concurso é mais antigo, é de 2020, autorização. Né, já teve vários provimentos adicionais, excepcionais, né, não deve ser tão breve, não. Então, vamos embora, ministra. Vamos para a nossa segunda rodada. Vou voltar lá para a Rádio Nacional, aqui de Brasília, Gabriel Brum. Ministra, sobre reforma administrativa. Tem um texto em debate no Congresso Nacional que fala alguns pontos, como acabar com supersalários, as férias de 60 dias, mas também tem pontos questionados por entidades e servidores, como a possibilidade de contratação temporária. Bem, a senhora está acompanhando a evolução desse texto. O que a senhora acha desse texto? Quais são os pontos mais importantes? Quais deveriam ser evitados? Devem sair do texto? O que a senhora acha disso tudo? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu queria só reforçar que o Ministério foi criado, né, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, foi criado pelo presidente Lula para a gente transformar o Estado brasileiro. Essa foi a ideia dele, de focar, ter um ministério voltado para a gestão. E a gente já tem feito aí muitas medidas na área de gestão de pessoas, na área digital, que já falei algumas aqui, né? O concurso público unificado, no caso, a área de pessoas, ou a integração de dados na área digital, só para dar uns exemplos. E na área de organizações, muita coisa que a gente já fez, com centralizar serviços, etc. Então, o Ministério tem trabalhado, a gente tem uma agenda nossa, né, com muitas medidas legislativas também. O projeto que está sendo hoje discutido é um projeto do Legislativo da Câmara Federal, né, foi um grupo de trabalho criado pelo presidente Hugo Mota, que a gente acompanha os trabalhos, mas o texto ainda não foi divulgado.
Então, a gente não tem como dialogar sem um texto divulgado. Né? A gente conheceu versões preliminares, mas o deputado Pedro Paulo, que é quem coordena esse GT, ele ainda não fez a apresentação dos textos finais. Então, para a gente é muito difícil falar. Ele tem falado muito em combate, de fato, aos supersalários, né? O governo apoia essa proposta, embora a gente sempre diga que precisa ser pactuado entre os 3 poderes, né? Eu acho que isso precisa de uma pactuação com todo mundo para que a gente avance nessa agenda, né? E, de fato, em relação de contratação temporária, já existe contratação temporária para situações temporárias. A nossa visão no Ministério a gente defende a estabilidade do servidor público, a gente acha que os servidores têm que ser profissionalizados, estáveis, porque isso é uma proteção do Estado brasileiro, e que contratos temporários têm que ser nas situações previstas em lei, que são muito específicas, né? E a gente precisa até melhorar a qualidade das condições de trabalho dessa equipe temporária. Mas a gente não é favorável a uma generalização de contratação temporária no Serviço Público Federal. Ministra, quero falar um pouquinho, a gente está falando aqui do concurso, mas a gente não falou de salário, né? Quanto é que esse povo vai ganhar, né? A gente quer saber um pouco disso e queria saber o seguinte também, houve no serviço público aí uma estagnação de muito tempo, né? Em anos anteriores aí os servidores ficaram sem reajuste, como a senhora mesma mencionou, esteve aqui, a senhora fez um esforço muito grande, né? Para poder melhorar, né, a vida desses servidores, né, de todos que estão no serviço público. E eu queria saber, houve extinção de carreiras, né, houve uma otimização aí, criação de novas carreiras. Queria que a senhora fizesse um apanhadão disso e dissesse mais ou menos a média dos salários de quem está entrando agora. Bom, vamos lá. Tem vários, são muito diferentes os salários que estão entrando agora, né? A gente tem 9 blocos, temos 2 de nível médio, 7 de nível superior, então é uma diferença muito grande. Então, depende da carreira. Depende da carreira, né? Tem salários muito variados, aí eu não teria a média aqui. A gente tem essa tabela publicada, né? A gente pode depois passar para vocês, se quiser deixar disponível aí para o pessoal olhar. Uma coisa importante, aí acho que esse sim eu queria falar sobre a racionalização dos cargos no Serviço Público Federal. A gente, quando chegou, tinha uma realidade de falta de servidor, como até a Natália comentou aqui, e muitas vezes os ministérios vinham para a gente e falavam assim, eu tenho muitos cargos vagos, eu quero minhas vagas aqui. E a gente olhava aqueles cargos vagos, eles não eram cargos que ele precisa. Né? Então, por exemplo, tinham cargos de assessorista, datilógrafo, cargos totalmente que não fazem sentido hoje a gente contratar do Serviço Público Federal. Então, a gente começou um processo de transformar esses cargos em cargos que sejam, de fato, os cargos do futuro. Qual é a nossa lógica de cargos futuros? São carreiras transversais que podem atuar em mais de um ministério. Por quê? Porque as pessoas, justamente, a gente defende a estabilidade, então quem está entrando tende a ficar por um período longo, e a velocidade da transformação digital hoje, a velocidade da transformação do Estado, significa a pessoa que o que ela faz hoje, não necessariamente que ela vai fazer daqui a 15, 20 anos. Então ela tem que ter essa capacidade de poder atuar em várias áreas. Portanto, a gente tem feito uma transformação já em torno de 66 mil cargos que a gente transformou, né? Então, transformou em cargos novos, mais transversais, completou carreiras. Então, por exemplo, o caso da Anvisa, um caso recente que a gente está fazendo esse processo. A Anvisa, ela tinha uma carreira antiga que foi extinta já antes, e aí as pessoas estão se aposentando e ela tem a carreira nova que estava com um quantitativo muito inferior ao necessário. O Ministério da Saúde tinha muitos cargos obsoletos que não vão ser mais providos no concurso. O Ministério da Saúde permitiu que a gente transformasse esse em novos cargos para a Anvisa. A gente está também transformando para o próprio Ministério da Saúde, para a ANS também. E a gente criou 2 novas carreiras agora no Serviço Público Federal. Na verdade, em 2023, a gente tornou 2 carreiras transversais, que é a carreira de analista de política social e de tecnologia da informação. Elas tornaram carreiras transversais. Elas já existiam enquanto cargos, mas não eram mais carreiras transversais. É porque pode atuar em vários ministérios. E criamos 2 novas esse ano, agora de 2025, que estão no CPNU 2. Essas 2 novas têm vagas no CPNU 2, são 250 vagas para o analista de desenvolvimento socioeconômico e 250 vagas para o analista de justiça e defesa, né, que é justamente uma carreira civil para o Ministério da Defesa, mas que não vai ser só para o Ministério da Defesa, vai também atuar no Ministério da Justiça e outras áreas correlatas, porque essa lógica de termos carreiras transversais, e com isso, essa, na nossa visão, são as carreiras do futuro do Serviço Público Federal. Sem dúvida. Vamos seguir, ministra? Vou pedir para os colegas e para a senhora também, para a gente ser mais objetivos nas perguntas e nas respostas, para dar tempo de todo mundo perguntar. Então, vamos embora. Vamos lá para o seu estado de novo, Portal Dia. Saulo Júnior. Bom dia, prazer falar com todos vocês de novo.
Ministra, eu acho que ficou bem clara a vantagem do novo cartão do SUS, né, com o CPF, quando você respondeu a pergunta da colega ali, né, a respeito da unificação, de você poder observar ali qualquer diagnóstico que a pessoa já tenha tido anteriormente, né, e tudo mais. Então, acho que essa questão ficou bem esclarecida. Só que eu queria entender o seguinte, no material que o governo já tinha publicado, dizia que seria implementado a partir de outubro, né? A partir de outubro. Então, assim, já está valendo hoje e, na prática, o que a pessoa tem que fazer? É apenas entrar no aplicativo do SUS e emitir esse cartão? Qual é a questão prática que a pessoa precisa fazer? Precisa ter o cartão físico dentro de determinado prazo? Não precisa? Pode ser só o digital? Enfim, queria entender essa questão prática mesmo, se já está valendo e como emitir esse cartão. Obrigada, Saulo. É muito simples para o cidadão, na verdade ele não precisa fazer muita coisa, mas quando ele vai na sua carteira digital do SUS e ele pede o cartão, já vem o cartão com o número do CPF, pode ser só o digital, não precisa ter o físico, tá? Isso é muito importante. E, na verdade, ele pode chegar no posto de saúde e apresentar também, dar o número do CPF dele, quando ele for ser atendido. Porque o importante é poder ter o número do CPF registrado no prontuário dele, na ficha que ele vai fazer quando chega no posto de saúde. Se a gente olhar a vacina, né, principalmente a vacina de Covid, ela já foi criada com essa lógica. E aí, por exemplo, era muito fácil a gente emitir nosso certificado de vacina quando precisava, porque justamente ela já estava com essa integração, já tinha essa facilidade, e agora essa vai ser a realidade para todo atendimento nos postos de saúde. Mas eu queria só reforçar que para o cidadão e cidadã brasileira, não muda muito a realidade dele no dia a dia. Ele pode emitir o cartão digital, pode apresentar o número do CPF quando chegar no posto de saúde, e caso ele não tenha, chegue lá, ele vai continuar sendo atendido. Aí vai ter um processo. A diferença agora é que quando se emite um número do SUS, né, ele passa a ser temporário, ele não torna permanente como era antes, tem uma vigência curta, só para aquele atendimento, e a ideal é que a pessoa depois, na sequência, possa associar o CPF dela àquele atendimento que ela teve, e aquele número do SUS ele deixa de existir muito brevemente e não fica acumulando vários números do SUS aí nos sistemas. Rádio Jornal Recife, Natália Ribeiro. Ministra, eu gostaria de falar um pouco sobre futuro. Claro que nós estamos aqui todos na expectativa, ainda mais os concurseiros pelas provas que vão acontecer no próximo domingo, mas tendo em vista que 2026 é um ano eleitoral, tendo em vista questões orçamentárias e também levando em consideração que já falamos aqui sobre a necessidade de servidores para preencher vagas que hoje estão abertas, 2026 tem previsão de um novo concurso nacional unificado? Se não tem previsão ainda, quando isso deve ser discutido? Como o Ministério tem tratado isso, ministra? Obrigada. Obrigada, Natália. Não, para 2026 a gente não tem previsão de um novo concurso público nacional unificado. Né? O que a gente tem previsão em 2026, que está previsto no orçamento, né, e tem espaço, é para chamada de excedentes de diversos concursos que estão abertos. Né? Também a própria entrada do CPNU 2, né, que é a prova, a gente tem o primeiro resultado em 20 de fevereiro, mas a gente vai fazer chamadas para ter certeza que as pessoas querem, então vão ter 3 chamadas para as pessoas confirmarem que querem entrar, e a gente vai divulgar a lista final mesmo em 16 de março, né, que é quando vai ter a lista final. E aí, a partir daí, a gente começa a chamar as pessoas. Então, o que a gente tem previsão para o ano que vem é para a chamada do CPNU 2 e outros concursos que estão em aberto, a Polícia Federal, tem outros concursos que estão em abertos que vão ter chamada no ano que vem, e na sequência a gente vai também poder autorizar vagas de excedentes dos concursos que já foram feitos. Essa é a nossa previsão para 26. O que a gente fez, né, obviamente eu não sei quem vai estar aqui em 27, né? Mas o que a gente fez para garantir que se torne uma política mais permanente, independente até de quem esteja, né? Claro que, se a gente olhar, antes dessa atual gestão do presidente Lula, desde 2016 praticamente a gente não teve autorização de concurso no Brasil. Então, depende muito disso, né, de ter autorização de concurso. Mas o que a gente fez esse ano para tornar-se uma política de Estado, né, mais permanente? A ENAP passou a ser a executora do concurso, não mais o Ministério. A ENAP ela foi fundida com a ESAF chegava a ser banca de concurso, a ESAF fazia concursos públicos. Sim. A gente, infelizmente, perdeu essa expertise, mas a gente trouxe a ENAP, e a ENAP é quem está, de fato, executando o concurso esse ano, né? A presidenta Betânia está participando de tudo, e a gente vai ter, então, esse processo de uma maneira que o conhecimento sobre realizar a prova esteja na ENAP. E, num próximo governo, né, em 2027, a gente acha que teria condições, sim, de fazer novamente um novo concurso público nacional unificado,
com autorizações de novas vagas. Mas vai depender realmente de quem estiver sentado nesse lugar aqui e, obviamente, né, quem estiver no governo vai autorizar novas vagas. ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Maravilha. Vamos em frente, ministra. Vamos lá para Campinas, Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo. Ministra, ano passado o concurso nacional unificado ele ficou conhecido e foi divulgado como o Enem dos concursos. Esse ano esse termo, esse apelido não tem sido utilizado. É uma mudança estratégica de comunicação? Não, na verdade, eu sempre falei isso, Heitor, a gente adorou esse apelido, tá? A gente não tem nada contra o apelido, a gente gosta. E aconteceu uma coisa interessante, que vai ter esse ano a prova unificada docente, né? E aí chamaram de CPNU dos docentes. Então a gente viu que, né, a gente era o Enem dos concursos e a prova docente virou o CPNU dos docentes, concurso unificado dos docentes. E a gente viu que eu acho que o estado, se eu não me engano, teve algum estado recente, foi Pernambuco, agora eu me confundi, posso estar me confundindo, lançou um concurso unificado. Teve alguma área do judiciário que também fez um concurso unificado. Então a gente começou a perceber que a lógica pegou. Né? Até teve a pergunta sobre a reforma administrativa. Quando eu participei de um debate na Câmara, o representante do CONSAD, o que os estados estavam pedindo aos municípios eram que possam participar do CPNU e possam aproveitar toda a logística para fazer também provas para os estados, para os municípios, e é algo que a gente gostaria muito de avançar numa integração maior com os estados e municípios. Mas a gente não tem nada contra apelido, a gente pode continuar chamando. É claro, como é o nome fantasia, né, o nome formal é Concurso Público Nacional Unificado. E acho que o próprio conhecimento dele foi tornando o nome mais utilizado, o nome próprio, digamos assim, e não o apelido. Mas não temos nada contra o Enem de concurso, temos muito orgulho, aliás, porque foi inspirado no Enem que foi pensado realmente essa prova. Correio Brasiliense, Fernanda Strickland. No ano passado, a senhora destacou durante o programa Bom Dia Ministra a baixa procura pelo cartão de confirmação no site da banca organizadora. Nesse ano, qual é a porcentagem de inscritos que já acessaram esse documento? Olha, eu estou sem esse número aqui, Fernanda, mas eu acho que a gente posso até te dar depois essa estatística, realmente eu não trouxe hoje, mas eu queria aproveitar a sua pergunta para falar duas coisas para quem vai fazer a prova. Muito importante. Número 1, pegue o cartão de confirmação. Pegue o cartão. Vamos dar o site para pegar esse cartão? Continue aí que eu vou procurar aqui. Você procura aí, tá ótimo. Mas é muito importante, é a página do candidato, né? As pessoas podem entrar lá, entrar na sua página do candidato, olhar o local de prova e olhar o endereço. Teve um caso ano passado, que eu queria falar isso para as pessoas não cometerem o mesmo engano. Era uma escola que tinha mudado de endereço. No cartão da pessoa estava o endereço correto, novo. Mas no Google, no Waze, estava o endereço antigo. E as pessoas foram pelo endereço do Google e chegaram na escola errada. A escola não existia mais, a escola tinha mudado de endereço. Então é muito importante, confirmem o endereço no cartão do candidato lá no... E a outra coisa importante é, se possível, quem puder levar esse cartão para o dia da prova é importante. E a outra coisa, leiam a folha de rosto na prova. Por favor, leiam atentamente a folha de rosto. É um dos requisitos para fazer a prova, é conseguir fazer a prova com todos os seus comandos. E a folha de rosto vai trazer lá bonitinho. A gente pretende lançar ainda amanhã ou até sexta um passo a passo também para que ninguém erre na hora de fazer a prova no domingo. Então vamos lá, vamos dar aqui o site para você pegar lá o seu cartão, é conhecimento.fgv.br/CPNU2, conhecimento.fgv.br/CPNU2, já está na sua tela para quem nos acompanha pela TV e para quem nos acompanha pelo rádio, tá dado aí o endereço. Vamos seguir, ministra, vamos embora para Belém do Pará. Cadê? Já até sumiu aqui a minha folhinha de rádio. É o Ronaldo Santos que está com a gente. Vamos lá para a CBN Belém. Ministra, eu queria fazer uma pergunta a respeito da reforma administrativa. Como que exatamente a reforma pretende tornar o serviço público mais eficiente e próximo da população? Oi, Ronaldo. Obrigado mais uma vez pela pergunta. Vou falar do que a gente tem feito no Ministério, tá? Lembrando de novo que o texto que está no Congresso, o texto que será apresentado no Congresso é um texto do Legislativo, né? A gente
tem contribuído com o diálogo, mas eu posso falar sobre o que a gente tem feito para justamente aumentar a eficiência do serviço público, né? Acho que isso é muito importante. A gente tem um trabalho na área de gestão de pessoas, acho que a primeira é justamente esse processo de entrada. Então, a gente fala muito do concurso público nacional unificado, mas eu falei aqui um pouco da racionalização das vagas. A gente tem feito um dimensionamento da força de trabalho na administração pública federal para saber quantos servidores eu preciso e em que áreas. E olhando para o futuro, porque a gente também tem trabalhado numa grande transformação digital. Né? A transformação digital ela aumenta a produtividade, aqui a gente deu exemplos da utilização de inteligência artificial como algo que aumenta muito a produtividade, mas a gente sabe que vai continuar precisando de pessoas, seres humanos, né? Ali sentados, trabalhando e servindo a população. Então a gente tem feito esse grande dimensionamento da força de trabalho para ver onde a gente está precisando. Né? E a gente tem feito também esse aumento da diversidade para poder contribuir com mais políticas públicas. E a gente tem feito um trabalho muito grande na integração dessa atividade com a transformação digital. A gente tem trabalhado em duas frentes importantes. Uma é melhorar os serviços digitais. A gente já tem hoje, no âmbito federal, quase 5 mil serviços digitalizados que facilitam muito a vida da população, que ela não precisa se deslocar, não precisa sair de casa, né? E com isso facilita muito, mas também de inclusão digital. Porque a gente não quer que o Estado se torne digital e exclua as pessoas que não têm letramento digital. Então, uma outra área que a gente tem trabalhado é o chamado Balcão GovBR. É ter um espaço físico onde as pessoas podem ir para tirar dúvidas sobre os serviços digitais e com isso possam facilitar a sua vida. Né? A gente tem um login único, que é o GovBR, que já dá acesso a esses mais de 4.500 serviços federais e hoje também dá acesso a serviços estaduais e municipais. Então a pessoa com um único login acessa diversos serviços. Né? Isso facilita muito a vida das pessoas, é uma única senha, uma única, né, a chave de acesso é o próprio CPF também. E a gente tem feito uma coisa de um processo mais ativo, que é o seguinte, a gente poder dizer para as pessoas, olha, você tem direito a tal serviço. Né? E, por exemplo, também a gente tem feito muito trabalho na inscrição do Enem, pessoal completando o ensino médio. Não se inscreva no Enem, é tal dia, tá? Não esqueça. Estamos procurando as pessoas para oferecer os serviços públicos e também facilitar a vida delas. Né? E a gente tem feito numa terceira área, que é o que a gente chama de organizações, uma centralização de serviços que facilita a vida da população. Estamos fazendo um programa muito importante que é chamado Imóvel da Gente, que é a gente utilizar o patrimônio público para destinação socioambiental. Né? Já fizemos entregas de mais de 1.200 imóveis para habitação social. Estamos fazendo um trabalho de regularização fundiária. Né? No caso, em Belém, também tem um trabalho gigantesco aí com a prefeitura. Belém é muito terreno da União, né, chamado terreno de marinha, e a gente está fazendo um trabalho de regularização fundiária, entrega de títulos. Em breve eu devo ir a Belém junto com o prefeito para a gente fazer uma entrega de títulos, e temos trabalhado na entrega de espaços para equipamentos sociais, saúde, educação. Então estamos trabalhando para estar bem próximo da população, conhecer a população e entregar cada vez melhores serviços. Entrega de títulos, que a ministra diz, é mudar a titularidade, né, o dono do terreno, né, transferir. Exato, isso é muito importante explicar isso, porque muita gente mora em terrenos que são da União. Sim. Então ela não tem a posse do terreno dela, né, ainda, e aí a gente está fazendo esse processo de passar com os cartórios, de entregar o título de posse, né, o registro de imóveis para aquela pessoa que é dono daquele pedaço de terra ali. Eu comentei de Brasília Teimosa, né, que foi um caso que era uma comunidade que foi toda urbanizada ainda nos mandatos anteriores do presidente Lula, né, foi um dos primeiros lugares que ele visitou em janeiro de 2003 e teve um processo todo de urbanização daquela área, mas faltava o título. A pessoa tem o direito do lugar onde ela mora. E no caso de Belém, né, estamos falando aí com Belém, que é uma cidade que era feita em cima de igarapés, portanto eram pequenos rios, e margens de rios são terrenos federais, era uma área que a gente agora está também legalizando isso, um trabalho muito intenso com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com a Universidade Federal do Pará, para que a gente possa fazer essa entrega de títulos também. Belo Horizonte, Portal Dia, Bernardo Haddad. Ministra, mais uma vez eu vou trazer minha pergunta para o meu estado, meu país, Minas Gerais, né? E eu queria saber sobre a questão da nova carteira de identidade nacional. O Ministério havia divulgado anteriormente os 8 estados com mais adesão para esse documento e Minas não estava contemplado nesse ranking. Eu queria saber qual que é a porcentagem dos mineiros que já emitiu, né, a carteira e quais os desafios para ampliar essa taxa de emissão aqui no estado. Maravilha, Bernardo. Então, acho que é muito importante. A carteira de identidade nacional, ela é parte desse nosso processo de conhecer a população brasileira. Né? A carteira de identidade nacional, ela é o mesmo documento agora no Brasil inteiro.
né? Não importa onde você emite sua carteira, agora o número é o CPF. Né? Antes a gente tinha a possibilidade de as pessoas terem 27 RGs, cada um emitido no estado. Hoje isso não acontece mais. E Minas Gerais, acho que tem uma população muito grande, então Minas Gerais não está tão atrás no ranking. Eu estou sem o ranking aqui, mas hoje em dia o ranking está publicado no nosso site, todo mundo pode olhar, né? Na verdade, numa página do Ministério da Justiça, da Carteira de Identidade Nacional, vocês têm lá, estado por estado, quanto já foi emitido e qual o percentual da sua população. Né? Minas, por ser ter uma população grande, não está com um percentual tão alto, mas tem um quantitativo de emissão bastante elevado, né? Minas não é dos estados que mais nos preocupam, mas a gente tem feito esse ano, a gente quer acelerar. Já temos mais de 35 milhões de carteiras emitidas. A gente queria chegar até o final do mandato do presidente Lula com mais 100 milhões de carteiras emitidas, o que significa uma meta muito ousada. A gente precisa dobrar a capacidade de emissão no Brasil inteiro. E a gente está com esse trabalho de ir visitar todos os estados para ver a realidade de cada um, né, e ver qual é a necessidade que ele tem de apoio federal, inclusive com recursos. A gente tem feito uma força-tarefa em alguns estados que tem muitos pescadores artesanais, por conta do seguro-defesa, passar a ter uma exigência de ter a carteira de identidade nacional, mas a gente vai acelerar no Brasil inteiro esse processo, porque a partir da carteira a gente consegue unificar o conhecimento sobre a população, né? E a carteira não é simplesmente um documento, ela é uma espécie de grande plataforma de serviços sociais, onde vai estar centrada na carteira, que vai dar acesso a diversos benefícios e também uma garantia de do conhecimento por parte dos governos da população. Tem que pagar? Não, a emissão da carteira é gratuita, a primeira via, e todas as suas renovações. Ela tem que ser renovada a cada 10 anos, a renovação é sempre gratuita. O documento gratuito é de papel, como se fosse a carteira de motorista, muito parecido. Agora, quem quiser pagar pode emitir uma de policarboneto, que é tipo um cartãozinho de cartão de crédito, para quem quiser. Mas essa sim é paga, mas em papel, que é suficiente, ela é gratuita. E é importante que automaticamente, a partir do momento que se você faz o processo e tem a sua carteira de identidade física, você também passa a estar integrado no GovBR a carteira digital. E todas elas têm um QR Code atrás, que hoje em dia já tem um aplicativo que permite confirmar se aquela carteira é verdadeira ou não. E é muito importante para as pessoas que protege elas. Protege seu CPF, protege sua identificação, evita que alguém abra coisa no seu nome. Então dá muita segurança, né? Já teve um estudo recente que mostra que ela é 10 vezes mais segura do que o RG antigo. Vamos fechar esse giro, ministra, lá com a Rádio Sociedade. Vamos para Salvador. Gabriela Domingos. Ministra, é muito importante a gente falar sobre isso, porque principalmente aqui na Bahia, né, tem tido muita reclamação sobre a dificuldade para agendar a nova carteira de identidade nacional. A senhora já falou aí sobre as medidas que o MGI, né, como está sendo para acelerar esse processo. Eu gostaria de saber se a senhora acredita que assim é um passo decisivo para o Brasil finalmente ter uma identidade digital única e moderna, como já acontece em outros países. Obrigada. Obrigada, Gabriela. E aí, Gabriela, só reforçando isso, que eu tenho falado muito com o governador Jerônimo, né? A Bahia é um dos estados com quem a gente vai fazer uma parceria mais forte a partir de agora. Estamos num processo aí de fazer um plano de trabalho com a Bahia para acelerar a emissão no estado. A Bahia já, esse ano, ela teve uma questão no contrato dela de emissão, mas recentemente já resolveu e está acelerando na Bahia. Então, acho que em breve vai ser bem fácil para todo mundo poder tirar, e estamos bem confiantes com isso, um trabalho muito próximo aí do governo do estado. E sim, Gabriela, ela é a maneira da gente ter um processo de identificação moderno. A identificação é um direito das pessoas, né? E a gente quer que as pessoas já nasçam, né? As pessoas hoje em dia no Brasil, né, nascem já com CPF, portanto já podem nascer com a carteira de identidade, né? Esse ano a gente teve o Congresso da Cidadania Digital, justamente mostrando, o foco dele era sobre a biometria na infância, né? Para a gente poder já ter a biometria desde o nascimento, né? E de preferência na primeira infância também ali, como uma maneira de evitar a subtração de crianças, né? De poder garantir no Brasil uma grande segurança das nossas crianças também e passar a acompanhar as crianças do nascimento, aí toda a sua vida, e poder ofertar benefícios, ofertar serviços de forma direta, né, conhecendo as pessoas. Então, sim, é um caminho para uma identificação mais moderna, para uma garantia pelo direito à identificação, inclusive é um dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
16, número, né, iniciativa 9, é o direito à identificação, e a gente quer garantir isso a todos os brasileiros e brasileiras. Ministra, estamos já em cima do laço aqui, mas quero aproveitar para a gente fazer rapidaço aqui uma geralzona. Vamos lá. Provas nesse domingo, as provas objetivas. Aí no dia 12 de novembro tem a divulgação da objetiva e convocação para discursiva. Só vai para discursiva quem for bem na objetiva? Exato. E é 9 vezes o número de vagas que vai, né? Exceto naquele caso das mulheres, que aí pode um pouco mais, porque a gente vai chamar as mulheres para completar as vagas. Mas a lógica é que você vai ser chamadas para a prova objetiva 9 vezes o número de vagas que tem na aberta no concurso. Então, será chamado 9 vezes o número de pessoas da quantidade de vagas. Perfeito. E isso é importante, e aí, no dia 12 de novembro, então, vão ser chamados. Entre o dia 5 de outubro e 12 de novembro, tem todo um processo de divulgação do gabarito, divulgação da primeira nota, recurso, por isso que demora até o dia 12 de novembro a ter essa chamada final. E lembrando que a prova depois, né, só vou conferir aqui para não falar nada errado, dia 7 de dezembro. A segunda etapa. É a segunda etapa da prova discursiva. Beleza, discursiva. E aí a senhora disse que para chamar, vai ficar chamando até o dia 16 de maio, é isso? De março. Não, de março. Não, é bom explicar isso. Vamos então, lá. 7 de dezembro é a prova discursiva. Depois a gente tem a parte das bancas, né, de confirmação das condições de cotas. Temos uma série de etapas aí que acontecem depois. E dia 20 de fevereiro a gente divulga a primeira lista de classificação das pessoas pelas vagas, né? E esse processo, a gente tem uma primeira classificação e a gente vai então abrir o que a gente chama de confirmação se a pessoa quer realmente entrar naquela vaga que ela passou. Perfeito, 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. E aí a gente faz uma primeira chamada, você quer entrar para sua vaga, etc. A pessoa vai lá e confirma. Se algumas pessoas disserem não, a gente chama mais gente. E aí faz uma nova chamada e faz isso 3 rodadas disso. E aí divulga o resultado final no dia 16 de março de 2026. 16 de março. E para contratar o pessoal? Aí, a partir de 16 de março, a gente começa a homologar os concursos e começa a chamar. Aí vai para o curso de formação, aquela coisa toda. Essa leva de concursos agora tem pouquíssimos cursos com curso de formação longo. Acho que nenhum tem longo. Pouquíssimas vagas vão ter curso de formação antes da chamada, né? Inclusive, as novas carreiras, a gente inverteu a lógica. O curso de formação agora é depois da nomeação. Perfeito. Então, a gente vai nomear as pessoas e aí faz o curso de formação. Ministra Esther, obrigada de novo, obrigada por ter vindo mais uma vez conversar com a gente sobre isso. Quero deixá-la aí à vontade para pegar aí seus 2 minutinhos para se despedir da gente, acenar de novo pro pessoal do YouTube lá que está te assistindo, que está aí esperando aí uma sinalização. Obrigada de novo. Maravilha, Karine, muito obrigada. Queria mais uma vez aqui agradecer ao programa Bom Dia Ministra. É sempre um prazer vir aqui, prazer também falar com as rádios aí, canais, né, do Brasil inteiro. Acho que é muito importante a gente poder chegar em cada pontinho aí do Brasil para que as pessoas conheçam o que o governo tem feito. Lá no Ministério a gente está, né, com essa agenda aí, 3 agendas foram importantes, foram faladas aqui. Primeiro, obviamente, a do concurso. Domingo, pessoal, de novo, cheguem, por favor, cedo e com tranquilidade. Mas eu queria falar também que a gente, no nosso site, a gente tem todas as medidas que a gente fez no âmbito de uma transformação do Estado. Então, quem quiser entrar na página do Ministério da Gestão, pode entrar no gov.br/gestão para ver, tem lá, vocês vão procurar, tem as medidas que a gente tem feito para conhecer elas, inclusive as nossas propostas de futuro também nessa área da chamada reforma administrativa, mas que a gente gosta de chamar de transformação do Estado, e da Carteira de Identidade Nacional, que foi muito falado aqui, esse processo todo nosso de organização dos dados dos brasileiros. E aí uma pergunta que eu não respondi, eu queria reforçar, tudo isso é feito com muita garantia de privacidade, segurança desses dados, não há vazamento, a gente faz tudo isso garantindo o direito da privacidade de dados e de acesso muito restrito a só quem realmente pode acessar aqueles dados. Então podem ficar tranquilos, esse é um processo com muita garantia de direito de cidadania e de melhores serviços públicos para a nossa população. Não podem ficar muito tranquilos com esse processo, que a gente faz isso com a máxima total segurança. É isso, e com isso a gente finaliza aqui o Bom Dia Ministra de hoje. Obrigada, ministra, volte sempre, viu? Obrigada, Karine, é um prazer estar aqui.